Olá pessoal, professor Maurício Barbosa, estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje com essa bela imagem aqui, tá ok? Imagem essa que assusta tantos alunos, mas vocês vão ver que esse assunto não é um bicho de sete cabeças, tá ok? E lembrando pessoal que toda prova de vestibular sempre vai ter uma ou mais questões em relação à tabela periódica. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, olha só, a nossa tabela periódica, pessoal, você não precisa decorar, só precisa saber consultar, porque ela vai estar lá anexada à sua prova, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, olha só, nossa tabela periódica está dividida em linhas horizontais e colunas verticais, tá bom? Para quem não sabe, linhas horizontais são essas assim, pessoal, deitado, tá bom? Coluna vertical é assim em pé, tá ok? Então, pessoal, já que a nossa tabela periódica está dividida em linhas horizontais, vou falar para vocês que essas linhas horizontais nós chamamos de períodos, tá bom? As linhas horizontais da tabela periódica nós chamamos de períodos. Já que essas linhas são chamadas de períodos, vamos lá conferir quantos períodos tem a nossa tabela periódica? Vamos lá. Começa aqui, pessoal, com hidrogênio. Esse aqui é o primeiro período. Começa com hidrogênio, certo? Tem um intervalo, aí lá no final tem o HE, que é o hélio. Ou seja, esse aqui é o primeiro período da tabela periódica. O segundo período, gente, começa aqui com um Li, que é o lítio. Depois tem o Be, certo? Aí tem o intervalo. Aí lá do outro lado tem o boro, que é o B, e tem o carbono e por aí vai, certo? Esse é o segundo período. Logo depois vem o terceiro. Logo depois vem o quarto. Logo depois vem o quinto. Depois vem o sexto. E depois vem o sétimo, tá bom? Então, pessoal, falo para vocês, nossa tabela periódica tem 7 períodos, que são as linhas horizontais. Falei para vocês também que temos as colunas verticais, tá ok? Que são as colunas em pé. Então vamos lá conferir, pessoal, quantas colunas verticais tem a nossa tabela periódica. A mesma coisa, só que agora de cima para baixo. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Tá ok? Então, pessoal, o que vocês precisam saber agora em relação à tabela periódica é o seguinte. É que essas linhas horizontais, ou seja, essas que se iniciam aqui no hidrogênio, elas possuem um nome. E o nome dessas linhas horizontais a gente chama de períodos, tá bom? A gente chama de períodos. Quantos períodos tem? 7. Acabamos de ver. E essas colunas verticais a gente chama de grupos ou famílias, que no caso são 18. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Primeira coisa que vocês precisam saber em relação à tabela periódica é isso. Ela está dividida em linhas horizontais e colunas verticais. Linhas horizontais a gente chama de períodos. As colunas verticais nós chamamos de grupo ou famílias. Tá bom? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber em relação à tabela periódica é o seguinte, que ela está dividida em 3 grandes grupos, que são os metais, certo? Que vem até aqui, os metais. Depois vem os ametais, que se inicia a partir dessa escadinha aqui e vem até essa última coluna aqui, pessoal. Vem até essa última coluna, tá? Essa última aqui, que se inicia com o hélio, a gente chama de gases nobres, tá bom? Novamente, nossa tabela periódica está dividida em 3 grandes grupos, que são os metais, certo? Que termina aqui nessa escadinha,
E dessa escadinha até aqui, na penúltima, são os ametais, tá ok? E essa última aqui, nós chamamos de gases nobres. Pessoal, olha só, ainda não falei para vocês em relação a essas duas linhas que estão aqui embaixo, certo? Essas aqui, pessoal, essas duas linhas são duas séries, tá ok? A primeira é a série dos lantanídeos e a segunda é a série dos actinídeos. Pessoal, por que que elas estão separadas daqui? Pessoal, é pelo seguinte motivo. Porque a nossa tabela periódica, se essas duas linhas estivessem inseridas aqui, nossa tabela seria muito extensa e muito mais complicada. Por isso que desceram para cá, pessoal. São duas séries. Séries dos lantanídeos e dos actinídeos. E, gente, é como se fosse uma gaveta bem aqui. Podem prestar atenção que essa primeira série tem essa seta aqui, ó. Série dos lantanídeos, que é o LA. Como eu falei para vocês, é como se fosse uma gaveta. Eu pego toda essa série aqui, pessoal, e coloco aqui. Ou seja, essa série, gente, ela pertence ao sexto período. Tá ok? Como eu falei, toda essa série aqui pertence ao sexto período. Ou seja, é como se fosse uma gaveta. Eu pego toda essa série e coloco aqui. A mesma coisa é com a série lá de baixo, dos actinídeos. Toda ela pertence ao sétimo período. Por que que elas estão lá embaixo? É por questão de design mesmo, pessoal. Para a nossa tabela periódica não ficar tão extensa e mais complicado do que já é. Tá bom? Então, é isso. Gente, outra coisa. Cada quadradinho desse da nossa tabela periódica tem um elemento químico. Certo? Tem um elemento químico. Pessoal, uma outra coisa muito importante para vocês saberem é o seguinte, que cada quadradinho desse aqui tem todas as informações que nós precisamos. Tá bom? Lá tem o nome do elemento químico, certo? Tem o número atômico que nós representamos pela letra Z maiúsculo. Tem o número de massa que nós representamos pela letra A maiúsculo. Tá ok? E a gente com esses dados dá para calcular as outras informações que nós precisamos. Tá ok? Então, pessoal, é por isso que tenho essa fórmula aqui, ó. Z igual a P, que é igual ao E. O que que significa isso? O Z não significa número atômico. O P significa prótons. E esse Ezinho com acento significa elétrons. Tá ok? Então, pessoal, essa fórmula aqui é muito importante. Porque se nesse quadradinho eu tenho o número atômico, eu consigo saber o que é prótons e consigo saber também o que é elétrons. Porque o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, que por sua vez é igual ao número de elétrons. Tá bom? Agora, gente, como é que eu vou saber quem é número atômico e quem é número de massa? Da seguinte forma. O número atômico, pessoal, ele tem uma sequência real. Ou seja, ele é um número inteiro. Ou é 1, ou é 2, ou 3, ou é 4 e por aí vai. Tá ok? Já o número de massa, quase sempre, geralmente ele tem uma vírgula. Você vai notar isso nesse quadradinho do elemento químico. Tá ok? Então tá aqui, pessoal. Quando você quiser saber o que é número atômico e o que é número de massa, é só você observar isso. Tá bom? O número atômico ele é inteiro. Já o número de massa, geralmente, ele tem uma vírgula. Tá bom? Então, pessoal, por que eu falei isso para vocês? Porque tem tabela que o número atômico vem embaixo. Tem tabela periódica que o número atômico vem em cima. É por isso que vocês precisam saber disso. Tá ok? Então, pessoal, olha só. A única coisa que falta aqui vocês descobrirem é o número de nêutrons, que eu vou já explicar para vocês. É o seguinte, por isso que coloquei essa fórmula aqui, ó.
a massa do átomo vai ser igual a prótons mais nêutrons, que está aqui. A, que significa a massa do átomo, vai ser igual a prótons mais nêutrons. Pessoal, matematicamente, dá para eu descobrir o número de nêutrons, certo? Ou seja, puxando para cá, nêutrons vai ser igual a massa, que é o A, menos prótons. Por que estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, pessoal, é o único cálculo que vocês vão precisar saber, que é calcular o número de nêutrons. Vocês vão pegar a massa e vão subtrair do número de prótons, que é a mesma coisa, pessoal, que número atômico, que está aqui nesse quadradinho, tá ok? Então, pessoal, olha só, o Z significa número atômico, o P significa número de prótons, o E significa número de elétrons, o A maiúsculo significa o número de massa e esse N significa número de nêutrons, tá bom? Olha só, já que eu tenho essa fórmula aqui, ó, Z, que significa número atômico. Qual que é o número atômico do sódio aqui? Não é 11? Se o número atômico é igual ao número de prótons, vamos lá preencher aqui, pessoal. Então, olha só, número atômico do sódio é 11. Presta atenção na fórmula. Z, que é número atômico, é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons também vai ser 11, tá? Que é igual ao número de elétrons. Então, quer dizer que também vai ser 11. Qual que é o número de massa? Está aqui embaixo, pessoal. Falei para vocês que o número de massa geralmente vai ter uma vírgula, certo? Então, o que é? 22,9. Pessoal, é importante a gente estar arredondando esse número de massa. Tá ok? Então, 22,9 está mais próximo de 23 ou de 22? De 23, né? Então, eu faço isso, eu arredondo ele para 23. Qual que é o cálculo para eu saber o número de nêutrons? Não é massa menos prótons? Então, vamos lá. Qual que é o número de massa? Arredondando aqui. Olha só. 23 menos o número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico. Ou seja, 11. Que no caso vai dar 12. Pronto. Descobri o número de nêutrons. Então, pessoal, é isso. Vamos lá. Só recapitulando, fazendo um resumo para vocês. Nossa tabela periódica está dividida em linhas horizontais, que são assim, e colunas verticais, que são assim. Também está dividida em 3 grandes grupos, que são os metais, os ametais e os gases nobres, tá bom? Falei para vocês também que cada quadradinho da nossa tabela periódica tem todas as informações que nós precisamos. Lá tem o nome do elemento químico, tem o número atômico, que é representado pela letra Z maiúsculo, tem o número de massa, que nós representamos pela letra A maiúscula também, tá ok? Então, com esses dados, dá para calcular o número de nêutrons, tá ok? Então, pessoal, volto logo depois, dando sequência a esse assunto da nossa tabela periódica. Tem muita coisa para a gente aprender sobre ela ainda, tá bom? Muito obrigado a todos, curte nosso canal, muito obrigado a todos, valeu!